E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém. Podem sentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Antes de eu começar a falar da palavra de Deus, eu quero dar um tema essa noite, essa mensagem, para que fique gravado na sua memória, no seu coração, para quando passe 2, 3 semanas, você vai lembrar da palavra que Deus falou essa noite. E o tema dessa noite que eu quero trazer para os irmãos é o grito de socorro. Você pode repetir comigo esse tema? O grito de socorro. Amém. No final você vai entender o tema dessa mensagem. E esse texto que nós acabamos de ler, ele falou de um tempo em que Israel ele estava no Egito, de um tempo em que Israel ele estava sendo preso, aprisionado pelo povo do Egito. Mas só que Deus ele faz assim. Quando vê um servo de Deus, um escolhido de Deus passando por prisões, que não pode se libertar sozinho, ele manda alguém com uma palavra profética para libertar. Por isso que eu disse a você que o que foi lido no Vale de Ossos Secos já começa a se cumprir aqui também. No Vale de Ossos Secos, Ezequiel profetizou e os ossos, com o poder de Deus, se levantou. Mas aqui, no capítulo 3 de Êxodo, Deus ele levantou um homem chamado Moisés. Aleluia. Moisés ele nasceu no meio do Egito. Ele nasceu no cativeiro. Ele nasceu num povo que era oprimido todos os dias, eu falo. Ele nasceu num povo que era escravo. Não só escravo dos egípcios, mas também escravo do pecado, escravo da murmuração, porque Deus mandava a bênção, Deus mandava o que eles queriam, mas ainda murmuravam na face de Deus. E o que eu quero aqui, já aprendo essa noite com os irmãos, é que muitas vezes, missionária, nós pedimos tanta coisa a Deus, mas Deus sabe que se Ele der, o nosso coração ele é altivo, ele cresce, a gente vai sair da presença dEle. Aí Deus vai dar uma coisa diferente do que você pediu, mas o que você precisava era o que Deus te deu. Mas mesmo assim você começa a reclamar. Ah, Deus, por que tu não me desse daquele jeito? Eu queria um carrão, tu me desse um Fusca. Meu Deus, aleluia. E foi assim com o povo do Egito, os hebreus que estavam lá no meio do povo. Mas só que a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo hebreu. Deus, ele ouviu o teu clamor essa noite. Deus, ele escuta o teu clamor quando você está de joelho clamando a Ele. Quando você sobe monte, quando você vai à vigília, Deus, ele escuta o teu clamor. E foi assim na vida do povo hebreu. Deus, ele escutou o sofrimento, ele escutou a angústia do povo hebreu. Aí Deus vai e levanta Moisés. Levanta Moisés do próprio meio e faz Moisés ser príncipe do Egito. Você vai glorificar. Só escute o que Deus tem para você essa noite. Então Deus ele levanta Moisés do próprio meio, que sabia a cultura do povo egípcio, que sabia as leis do povo egípcio.
Mas só que num certo momento, ele viu que o povo egípcio estava escravizando o povo que Moisés era, o povo hebreu. Então Deus chama, a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos essa noite. Quando ele chama alguém, ele nunca chama primeiro para a bonança. Ele nunca vai te chamar primeiro para a terra de Canaã. Ele nunca vai te chamar primeiro para ficar descansado. Ele chamou Moisés e levou Moisés para o deserto. Ele levou Moisés para a provação. Não reclama da provação que tu está passando, porque Deus está te provando. Aleluia! E Deus leva Moisés para o deserto. Aleluia! A Bíblia fala que Moisés passou 40 anos no deserto, aprendendo, ouvindo, criando uma intimidade maior com Deus. Deus, ele te bota no deserto, não é para a tua morte. É para você criar uma intimidade com Ele. Então, quando certo momento Deus chama a Moisés, e Moisés vai até um lugar onde a sarça queimava e não parava de queimar. Aleluia, eu glorifico a Deus por isso. Então Deus começa a falar com Moisés. Ei, Moisés! Aleluia! Moisés, vai lá no Egito e diz que eu mandei libertar. Aleluia. Não é culto de libertação hoje? Deus hoje ele mandou libertar todas as cadeias. Todo mal da tua vida vai ser liberto hoje. Amém. Aleluia. Você vai entender quando se aproximar do fim. Aleluia. E Deus leva Moisés para ir libertar o povo hebreu. Aí Moisés fala como eu e você fala. Ah, Senhor, eu não sou ninguém, não sei falar, estou desarrumado pela misericórdia. Moisés, ele reclamou de tudo, mas ele não viu que quem estava chamando era o Senhor dos Senhores, era o Deus do exército, aleluia. Então Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá no Egito e diz que o eu sou mandou libertar. Diz que o grande eu sou mandou libertar imediatamente. Aleluia. Então Moisés vai para o Egito novamente. Aleluia. Quando Moisés chega no Egito, aleluia, Jesus. Chega até a presença de Faraó. E diz: Faraó, o Deus de Israel pediu para que tu soltasse o povo hebreu. Mas o inimigo, ele não é assim. Ele não desiste da tua vida. Ele não desiste da minha vida. Ele não desiste nem desistiu da tua vida. Porque quando Deus chama, ele chama para uma grande obra. Como o irmão falou em Neemias: eu fui chamado para uma grande obra. Você foi chamado para uma grande obra. E não pare. Aleluia, Jesus. Então o coração de Faraó, a Bíblia diz que ele endureceu e não libertou o povo hebreu. Primeira coisa que Deus quis tratar com o povo hebreu. Eita, Deus quis dizer que Egito não é lugar de crente. Egito não é lugar de crente. Aleluia. Egito é lugar para os filhos das trevas, mas não para os filhos da luz. Eu louvo a Deus por isso. E Deus começa a falar. Eu vou adiantar que você já tem lido, eu creio que você já leu essa parte, em que Deus manda as 10 pragas para Faraó. Mas só que o coração de Faraó ele endurece. O coração de Faraó estava como uma pedra. Aleluia. Mas chega um certo momento, irmão. Aleluia, Jesus. Que o coração de Faraó ele amoleceu. Porque quando o poder de Deus ele chega, não tem nada que não amoleça, não tem nada que não mude.
Ele faz o impossível virar possível. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus não é nada impossível. Então por que tu temes? Por que tu clamas a Deus? Se tu tem a palavra de Deus, se tu tem o poder para profetizar no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nada, mas quem está aqui é o grande eu sou, o grande El Shaddai, o grande guarda de Israel. Aleluia. Aleluia. E começou, aleluia, a peleja novamente. Pense num povo para sofrer ao povo de Deus. Pense num povo sofrido, é o povo de Deus. O povo de Deus passa uma semana na bênção, mas passa um mês no sofrimento. Eu digo isso porque eu já estou 4 anos na presença de Deus, e eu acho que 1 ano eu passei na bênção, mas 3 foi no sofrimento. Aleluia. E eu dou glória a Deus por isso, porque cada vez que bate, cada vez que pisa, é que eu fico mais pertinho de Deus. É que eu fico mais pertinho da presença de Deus. Eu tenho apenas 21 anos. Eu vivi até os 17 anos no Egito. Olha só, olha para onde Deus está mandando eu falar. Eu não ia falar isso, mas tem gente que precisa ouvir essa noite. Eu vivi até os 17 anos no Egito. E lá eu comia o que eles me davam. Era assim. Eu não tinha direito de escolher. Eu comia o que eles me davam. Eu ia para um canto. Eita, vamos ali que vai ter um negócio. Era droga. Era bebida. Era isso, era aquilo. Aleluia. E eu louvo a Deus porque Ele me tirou do Egito, missionário. Eu louvo a Deus porque Ele me tirou daquela terra de sofrimento, daquela terra onde eu sofria e não tinha um dia de alegria. Aleluia. Pelo menos na presença de Deus você sofre, você passa por luta, mas você sabe que está do lado que é maior, do lado que vence, do lado que nunca perde. Não é assim? A gente passa por sofrimento, mas a gente diz, Jesus é bom. A gente passa por luta, mas a gente diz, glória a Deus. Louvado seja o nome do meu Deus. Ei, eu estou chorando hoje, mas amanhã de manhã eu estou rindo. É sempre assim. Você pode estar passando na prova hoje, mas eu te digo e eu profetizo para a tua vida que amanhã de manhã tu irás sorrir. Porque o salmista disse que a alegria, a tristeza ela pode durar a noite todinha, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Quem crê nessa palavra? Então dá um brado de vitória, porque Deus está mandando a vitória na tua vida essa noite. Eu louvo a Deus porque quando eu cheguei aqui, a irmã, a primeira coisa que falou, disse assim: a vitória de Deus está sobre as nossas vidas. E eu creio nessa palavra, porque tem vezes que a gente vai pregar nos cantos, a gente prega, mas a gente também precisa de uma vitória. E eu preciso de uma vitória, mas eu creio que amanhã, quando eu chegar em casa, hoje mesmo, antes da meia-noite, a vitória está lá me esperando. A vitória vai estar te esperando. Ei, antes da meia-noite, com Paulo e Silas foi assim. Ele estava na prisão, louvando, adorando, orando. E a Bíblia diz que antes da meia-noite, a prisão começou a tremer. Ei, começou a libertação, começou a tremer, a prisão se abriu e Paulo e Silas foram libertos. Antes da meia-noite, eu não sei o que é que te prende, eu não sei o que é que está te prendendo no Egito, mas eu te digo essa noite, o Egito não é lugar de crente. O Egito não é lugar de crente, o deserto é. E por que, diácono Wander, o deserto é lugar de crente? Porque, como eu falei no início, é no deserto que você fica, no Vale de Peniel,
É face a face com Deus. É no deserto que você fica face a face com Deus. É no deserto que você sente o toque de Deus. Aleluia. E Deus, ele agiu na vida do povo hebreu. A Bíblia diz que ele libertou. Mas olha como é astuto o inimigo. Ele vai te libertar hoje. Mas como o povo hebreu, o povo egípcio não desistiu do povo hebreu. A Bíblia diz que ele foi para o deserto. Foi em caminho do mar. Mas o povo do Egito estava atrás dele. Ele volte para onde você estava preso. Deus, ele vai te libertar essa noite. Mas comece a orar para você não voltar para a mesma prisão de antigamente. Porque quando a gente é libertado, mas fica no conforto, fica só sentadinho no sofá, porque Deus não age para aqueles que estão no conforto. Deus age para aquele que trabalha, para aquele que ora, para aquele que busca. Aleluia. E o povo do Egito foi atrás de novo do povo hebreu. Aí a Bíblia diz que quando o povo hebreu chegou de frente ao mar, aleluia, Moisés perguntou a Deus, aleluia. Eu creio que Moisés ele teve medo, porque como homem falho, como nós somos, Moisés também era, ele temeu, porque pensou que ia morrer. Porque pensou que saía do deserto e ia morrer no mar. Mas não tem aquele hino, não sei se vocês conhecem, que diz: se o mar me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar. Aí eu comecei a meditar. Deus, ele quando não abre o mar, ele deixa a gente andar por cima do mar. Quando ele não abre o mar para a gente passar em terra seca, você vai andar por cima das águas. Mas você vai passar, você vai sair desse vale de ossos secos. Aleluia. Deus tem coisa nessa igreja. Deus tem coisa nesse povo, porque assim que eu cheguei aqui, eu comecei a sentir o queimado Espírito Santo. E tem tanto que a gente chega, missionária, é aquele gelo, é aquele vale de osso seco, mas aqui tem Deus, aqui tem a presença de Deus, aqui tem a unção de Deus nesse lugar. E para encerrar, aleluia, essa palavra dessa noite, o tema que eu falei a você é o grito de socorro. Você só gritou até hoje por libertação, mas a libertação ela chega hoje na tua casa. Eu vim de longe, do clima bom, para dizer que a libertação está na tua vida hoje. Eu vim de longe para dizer que Deus ouviu a tua aflição. Deus ouviu a tua oração. E é o que Ele te diz essa noite: não temas. Deus, Ele escreveu 365 não temas na Bíblia. Cada dia você tem não temas. Na segunda você tem não temas. Na terça você tem não temas. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não temas. Porque Deus é na tua vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e que Deus faça uma grande obra na tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém.